Eu saúdo os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É irmão Valfrido, pastor evangelista. Quero apresentar também o meu genro, está aqui o Marquinho. Ele cuida de mim como um filho cuida de um pai. É ele que está me ajudando aqui a gravar esse tema, o tema da fé. O que é fé, meus irmãos? O que significa fé? Fé significa crer, acreditar. Mesmo numa coisa que você não está vendo. Porque aqui que você já está vendo não precisa fé. Mas se você crê que não existe, então é fé. O ateu não acredita em Deus porque ele não vê Deus. Vê Deus. Eu já preguei para o ateu. Ele disse assim, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Quando a roupa da sua esposa está no varal balançando e as árvores balançando, por que está balançando? Sabe? Porque é o vento. Eu digo, o vento existe? Você já viu o vento? Depois da palestra ele me agradeceu. O tema fé. Aqui diz a história de Noé. Noé creu em algo que ainda ia acontecer com 100 anos depois. Noé estava com 500 anos de idade. E Deus apareceu para ele e botou ele fazer uma arca, porque o mundo havia se corrompido. Toda a nação havia se corrompido. A maldade era muito grande. E Deus resolveu destruir todo o ser humano de cima da terra. Ali. Mas aí Deus parou Noé. Olha assim, aqui. Está no livro de Gênesis, capítulo, versículo 9, que diz assim, ó. A história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você vê que coisa interessante mesmo. O homem e a mulher, quando fala do homem, não devemos deixar a mulher de lado também. A mulher sempre está presente. Noé andava com Deus. A mulher que teme a Deus, ela anda com Deus também. E Deus dá testemunho de você, meu irmão. Dá testemunho da senhora mesmo. A terra estava corrompida à vista. Aqui, voltou. A história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus anunciou a Noé o dilúvio. 100 anos antes aconteceu o dilúvio. Noé estava com 500 anos, o dilúvio veio com Noé estava com 600. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido os seus caminhos, quer dizer, os seus procedimentos. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo, quer dizer, acabar de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente a terra. Faze a arca de tábua de cipreste, nela farás compartimento de calafetarás com betume por dentro e por fora. Deus aqui apareceu Noé e falou para ele fazer a arca, e Deus deu a planta da medida da arca, da medida, da largura, da altura, do comprimento, tudo. Para resumir, e mandou que Noé entrasse ele e a família dele. E dos animais, todos os animais da terra, Noé colocasse um casal. Porque Deus disse, acabou, aquela geração acabou mesmo. Nós estamos vivendo uma nova geração, um novo mundo, aquele mundo acabou. Então, para que eu vou fazer agora na nova geração, continuar a terra. Porque estou para derramar água do dilúvio sobre a terra, água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que é a vida e fôlego de vida, debaixo do céu, tudo que há na terra. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Uma aliança é um pacto com Deus, é a comunhão com Deus. Estabelecerei a minha aliança. Assim fez Noé, de acordo com tudo o que Deus lhe ordenou. Agora, Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Casa quer dizer toda a tua família. Porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo o animal limpo levará contigo 7 pares, macho e fêmea, mais 2 dos animais imundos, um par de macho e fêmea. Também as aves, um par de animais de ave, macho e fêmea.
porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra consumirei todos os seres que fiz. Tudo fez Noé conforme o Senhor lhe ordenou. Quando ele começou a arca, estava com 500 anos. Aqui no capítulo 7, o versículo diz assim: tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio deram sobre a terra. Noé passou 100 anos construindo a arca, pregando para o povo se arrepender, porque Deus ia destruir, e o povo não acreditou. Noé tinha fé, os outros não tinham. Pensava até que Noé estava caduco. Mas dilúvio, porque a Bíblia diz que naquele tempo não chovia, caía um orvalho durante a noite e regava a terra. Quando Noé parou de dilúvio, o povo pensou que Noé estava louco, não acreditou. Meus irmãos, não deixa acontecer isso com você. O mundo hoje não prega que Jesus vem, Jesus vai vir, e o povo não acredita. Quando ele vem esperar, nós vem. Quando não sabemos, ele falou que ele veio, ele vai vir. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele e seus filhos, e suas mulheres, e a mulher seu filho. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves limpas e dos animais imundos, entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea. Deus lhe ordenou. Agora eu fico aqui, meu irmão, olhando uma coisa. Deus não mandou Noé preparar a arca. Noé preparou a arca, mas Noé não saiu lá no mato para pegar os elefantes, os leões. Eles perceberam que ia acontecer alguma coisa, como que vai chover, e eles entraram na arca de 2 em 2. Os animais entraram na arca 7 dias antes de chover. Deus já avisa as coisas, meu irmão, antes de acontecer, que é para a pessoa se preparar, porque depois não adianta mais correr. Eu fico meditando aqui. No ano 600 da vida de Noé, aos 16 dias do segundo mês, nesse dia, rompeu toda a fonte das águas. A fonte da água que estava na terra se rompeu. Era água de baixo e água de cima, do cima. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e suas mulheres e seus filhos, ele e todos os animais, segundo as suas espécies. Eu fico meditando agora aqui uma coisa, irmão. Quando a gente lê uma coisa, lê a Bíblia Sagrada, pela fé, parece que você está vendo alguma coisa. Agora imagine, o povo não acreditaram, mas quando começou a cair a chuva, primeiro, a Bíblia fala, eu até estava aqui lembrando aqui, onde está escrito, diz que quando entrou na arca, ele fechou a arca por dentro, mas o anjo de Deus fechou por fora. Por que que o homem entende isso aí? Por que o anjo fechou por fora? Para um pouco para pensar. Então já aqui comigo, Jean que está aqui, por que, Marquinhos? Para garantir, né? Para garantir que não ia entrar água de dentro, nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. Para não entrar água? Para não entrar água, para não sair os animais. Olha, irmão, porque a gente pregar, ler, conversando, perguntando para os irmãos, porque muitas vezes o irmão já entende. Às vezes ele pensa que é fácil entender, mas não é fácil não. Aí, o meu Jesus disse que era para não entrar água, mas não era, porque Deus não mandou calafetar com betume, por dentro e por fora, então não ia entrar. É porque Deus sabia que quando as águas do dilúvio crescessem, que nós entrasse, o povo ia ficar gritando, a mulher com a criança no braço, olhando para dizer, Deus, por favor, Deus, meu filho vai morrer, meu filho vai morrer. E Noé, o grito das pessoas, ele como ser humano, ele podia se compadecer e abrir a porta da arca para o povo entrar. Mas era tarde demais, não era para ninguém entrar, era para a salvação da família de Noé. Quando eu vim buscar a igreja, por arrebatar a igreja, Deus vai levar a igreja. Aqueles que não pertencem à igreja não vai subir não, vai ficar. A igreja vai desaparecer daqui. E o povo vai ficar agora por todo canto correndo, procurando daqueles crentes barulhentos aqui, para aceitar o evangelho. Mas não tem mais ninguém para pregar a palavra de Deus. Então, aproveite e encontre a igreja está aqui na terra. Aleluia. A igreja aqui representa a família de Noé. Ele, todos os seus animais. Agora, segundo as espécies dos animais, todos os répteis da terra, tudo que tem
Aqui se rasteja jacaré, crocodilo e ave. Noé na arca. Entraram com Noé na arca. Agora, o dilúvio, Gênesis capítulo 7, e versículo 17. Durante o dilúvio, 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e se elevaram a arca sobre a terra. Predominou a arca, cresceram sobre modo na terra a arca. Porém, vagava a arca estava vagando em cima das águas, e Noé lá dentro. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima dele prevaleceram as águas. 15 côvados, o meu exemplo aqui, que são 750 metros de altura. Cobriu todo o monte, todas as águas pereceram toda a carne que se movia sobre a terra. Tudo que tinha pouco de vida desapareceu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a terra. O Noé de novo, capítulo 7, versículo 23. Noé e os que com ele estavam na arca. As águas duraram 150 dias. 150 dias predominaram sobre a terra. O capítulo 8 de Gênesis, uma coisa interessante aqui. Quando ele fala uma promessa, irmão, ele não esquece. Mas passou muitos dias a arca vagando por cima das águas. Aqui no capítulo 8 assim, diminui as águas do dilúvio. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais que estavam também dentro da arca. Deus se lembrou, Deus não esquece. Mesmo que demore, Deus com uma promessa. Muitas vezes a gente quer que aconteça logo. Tem promessa que se cumpre logo, mas tem promessa que se cumpre no tempo de Deus. É só você ter paciência. Deus não esqueceu de você, não. Você pensa que Deus esqueceu de você, mas Deus não esqueceu, não. Agora a palavra Noé de novo, capítulo 8, versículo 5. Noé solta um corvo, depois uma pomba. Quando a arca baixou, onde a arca baixar, aquele tempo todo, Deus se lembrou de Noé. Aí Noé soltou um corvo para ver se a água já tinha secado, se já havia terra. Corvo é uma ave, um pássaro, que se alimenta de animais e animais mortos. Aí o corvo ia e voltava. Noé viu que as águas não tinham ainda baixado sobre a terra. Depois soltou uma pomba. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizeram na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já diminuído, aquele minguado, diminuído da superfície da terra. Mas a pomba não achou onde pousar o pé. Tornou ela para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé estendeu a mão, tomou a pomba e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias. De novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. A pomba estava servindo de correio. Entendeu Noé que as águas tinham diminuído de sobre a terra. Então, esperou ainda 7 dias, soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Aí Noé, sua família, sai da arca. Aí Noé, sua família, saiu da arca, escapou do dilúvio ser destruído. Está aqui, palavra fé. A fé de Noé. Glória a Deus, aleluia. Mas ainda tem mais aqui uma coisa interessante. Deus fez aliança com Noé. Agora, aqui diz, aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, sede fecundo, forte, multiplicai-vos, gerai família, gerai descendência, e enchei a terra, pavor, medo de vós terei sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves do céu. A aliança que Deus fez.
que quando Noé desceu, porque de toda espécie de animal, ele levou e soltou na terra. Aí já estava lá na terra leão, leopardo, animal feroz. Mas a pioreza com ele, que todos os animais iam ter medo dele. Não ia ser assim mais carnívoro com ele. Medo do homem. É uma aliança, meu, que Deus faz com o homem. Que coisa interessante. Com o homem, com a mulher, que é temente, que é judiante de Deus. E tudo que vive se usar para alimento. A carne, porém, com a sua vida, com o seu sangue, não comerei. Ô, irmão, sangue é vida. Não pode comer carne com sangue. Então a pessoa adoece, dá câncer. Comer carne com sangue, a pessoa adoece, dá câncer. É porque quando matar um frango, não pode matar ele sufocado, torcer o pescoço. Tem que cortar o pescoço e derramar o sangue, não depois da doença. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com vossa descendência. Aliança, veja aqui. E com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves e animais domésticos. Estabeleça a minha aliança convosco. Não será mais destruído toda a terra com água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e de todos os seres viventes que estão convosco, para perpetuação. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nela, na nuvem, porei o arco, me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes. E as águas não mais tornarão em dilúvio para destruir todo o ser vivente. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, e vocês vão ver. O Deus me disse: eu verei o arco, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres viventes da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca. Muito bem. Aqui. Eu porei o meu arco. Qual é o arco, irmão Marco? Isso eu não sei não, hein? Isso eu não vou nem chutar. Irmão, quando para aqui um arco, não é aquele arco que atira flecha, não. É o arco-íris, que tem 4 e 5 cores: azul, verde e amarelo. Então, quando aparece uma nuvem muito grande, carregada de chuva, para não derramar na terra e não haver assim, dilúvio, aí o arco aparece na nuvem. E um pode observar que daí a pouco a nuvem vai desaparecendo. Ele vai desaparecendo e vai embora. É uma aliança que Deus fez com ele, depois com o justo, uma aliança. Que coisa maravilhosa. Então, meu irmão, vamos fazer. Então vale a pena ser temente a Deus. Agora, me lembrei agora de uma coisa. O discípulo de Jesus Cristo perguntou assim a Jesus: Senhor, qual será o sinal da tua vida? Oi, pediram o sinal. E Deus mostra, meu. Deus mostra o sinal. O sinal da minha vida será o seguinte: haverá fome, peste, guerra, terremoto em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai. Mas é o que? Agora, quando esse evangelho do reino for pregado a toda a terra, a todo mundo, então será o fim. Quando o evangelho for pregado a toda a gente, então será o sim. Então, o sinal da vinda de Jesus, o arco agora é diferente. Já não é o arco-íris. É o que está acontecendo. Fome, está aí, o povo morrendo de fome. Fome, peste, a doença. Tem doença aí que o médico não cura. O coronavírus, o câncer, doença. Terremoto em vários lugares, terremoto em todo lugar. É o sinal da vida de Jesus. Aí está o arco, irmão, o arco da aliança que Deus fez para avisar a humanidade. Então, irmão, não vai esperar não acontecer, já está acontecendo. Jesus pode vir a qualquer momento, a qualquer hora, Devemos estar preparados, como nós estávamos preparados para entrar na arca. Nós devemos estar preparados para entrar no reino de Deus, amém? Aquela arca, significa
A aliança que Deus fez com o crente pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus, amém? Agora, para da fé, é o tema da fé. Vai falar de Abraão. Pela fé, Abraão ofereceu, não é Abel. Pela fé, Abel, está no capítulo 3 de Gênesis. Abel ofereceu melhor sacrifício por oferta a Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 4. Adão gerou 2 filhos, Adão e Eva. Gerou um filho chamado Abel e um filho chamado Caim. Abel, ele era pastor de ovelha, e Caim, ele era lavrador, agricultor. Então, aí Abel pegou da melhor ovelha que ele tinha, matou, pegou a gordura, ofereceu ela, e a gordura dela no altar, e disse que Deus respirou o cheiro do sacrifício de Abel. Por isso, no livro aos Hebreus, está escrito que Abel é um dos que chama assim, os heróis da fé, Abel. Então, só que Caim pegou da fruta que ele tinha, e daquelas que não tinha muito valor, ofereceu a Deus, só que Deus não recebeu, Deus não aceitou. Agora, me lembrando aqui de uma coisa, a Bíblia fala que aquele que, com o seu sacrifício de louvor, você está louvando a Deus, glorificando a Deus, e o culto que a igreja vai, então que é sacrifício vivo e agradável a Deus. Quando você está na igreja mesmo, adorando a Deus, está oferecendo a Deus um sacrifício vivo e agradável. Não é um sacrifício morto que matava o animal para oferecer. É um sacrifício vivo. Deus não aceita mais sacrifício de coisa morta, não. Sacrifício vivo e agradável a Deus. Aí Caim ficou com inveja de Abel, ficou triste. E aqui eu fiquei curioso uma coisa. Deus para com o homem, irmão, avisa o homem, coisa tremenda. Deus para com o criminoso, para com o assassino, mora que é assassino, para com ele. Ele se arrepender. Se arrepender, Deus perdoa ele. Aí Deus falou para Caim, Caim, por que você está com o semblante descaído? Descaído, está triste. Se você fizer de maneira certa, será aceito. Agora cabe a você, porque, mas agora se você não fizer, o pecado jaz às portas. É como um leão buscando para tragar. O pecado quer tragar o homem. Agora cabe a você dominá-lo e vencer. E fazer corretamente. Olha Deus avisando aí, irmão, para um assassino, um criminoso, se arrepender. Aconselhamento. Em vez de Caim obedecer Deus, sim, aí Caim ficou com inveja, chamou Abel para ir para o campo. Vamos para o campo? Vamos. Conjurar no campo, Caim matou Abel. Aí Deus parou Caim novo. Caim, onde está teu irmão Abel? Esse porventura, esse é o guardador do meu irmão? Veja que astúcia do homem. Misericórdia. Esse assim, escondeu. Certamente Adão e Eva esperou Abel chegar em casa. Abel não chegou mais, apareceu. Perguntava por Caim, Caim não dizia. Aí disse, porventura, o sangue do teu irmão não crama a terra, desde a terra não crama a mim? Olha, o sangue fala, meu irmão. Que coisa interessante. Não crama a mim? Por isso, maldito serás sobre a terra. Andarás como vagabundo na terra. Aí Caim disse, grande é meu pecado. É tão grande que eu não posso suportar. Agora, tu me expulsaste da face da terra. Agora, qualquer que me contar me matará, por causa do crime que eu pratiquei. Aí Deus disse, aquele que matar Caim será castigado 7 vezes mais do que Caim. Deus não queria que o povo ficasse agora tomando vingança um contra o outro. Uma vingança. Isso que Deus colocou um sinal em Caim, para que ninguém o matasse. Ninguém nem queria ver nem Caim. Não queria nem ver ele. O sinal que Deus colocou, e a maldição que estava na vida dele, é uma coisa terrível. Mas assim, muito bem, muito bem. Então, a fé. Então, meus irmãos, pela fé, vamos oferecer o melhor que a gente tem. O melhor que você pode oferecer. Não é só dinheiro, não. Porque a salvação não foi comprada por dinheiro. A salvação é pela fé. No Testamento diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem da fé para que ninguém se glorie, não é por meio de obra. A fé pela graça, a graça de Deus, pela misericórdia de Jesus Cristo, não é por dinheiro. Amém. Tem também aqui ainda um pela fé. Está no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E pela fé, lembrou-se pela fé. Enoque,
Enoque, lá no Egito, para que Enoque andava com Deus. E bem, Noé andava com Deus, andava com Deus. Enoque também andava com Deus, porque foi o testemunho do que agradou a Deus. E quando é um dia, Deus trasladou Enoque, para não ver a morte, arrebatou ele para o céu. Enoque não morreu, já foi direto para o céu. Agora, no Novo Testamento, tem alguma coisa que possa se comparar a isso? Nós podemos falar? Por isso não que é bom a gente ler Bíblia, porque depois você começa a lembrar. O próprio Deus começa a lembrar, a gente não dá referência. Então, dá referência isso aí? Aqui não está escrito. Mas como a gente já leu, está em 1 Coríntios, capítulo 15, do 55 a 56. O apóstolo Paulo falou, meus irmãos, eis aqui vos digo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos serão transformados no momento, no abrir de olho, ao tocar da última trombeta. Quer dizer, quando Jesus for arrebatar a igreja, que a trombeta tocar, vai tocar a trombeta do arrebatamento. Mas que dos que morreram ressuscitarão primeiro. E nós que estiver vivos na época, não morrem mais. Serão transformados no abrir e fechar de olho. E subiremos ao encontro do Senhor. Primeiros que morreram é por ordem. Os que morreram primeiro ressuscitam, vai na frente. Os que estiver vivos são transformados e vai atrás. E estarão no céu, no reino de Deus. Olha, pela fé. Coisa maravilhosa. Agora vai pela fé de Moisés. Pela fé de Moisés. Está no livro de Êxodo, capítulo 2 de Êxodo. Eu vou ler agora. Êxodo, capítulo 2, está escrito assim. Nascimento é a educação de Moisés. Naquele tempo, Faraó, como os israelitas estavam crescendo muito lá no Egito, e Faraó, que os israelitas crescessem muito, e depois pudesse revoltar e dar um golpe de Estado, tomar a terra, ele mandou matar todas as crianças. Matava as crianças e jogava dentro do rio Nilo. Aí Moisés, vamos agora ali. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu, foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, não era bonito de vista, escondeu por 3 meses. Por que escondeu por 3 meses? Porque se Faraó, ele mandou alguém ficar fiscalizando, se via choro de menino lá na casa, mandar matar o menino. E não a mãe de Moisés escondeu ele por 3 meses. Só depois de 3 meses não podia mais esconder. Ele já chorava, tem alguém fiscalizando. Escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou. Aqui. Interessante, Bobá. Do jeito que Noé fez que calafetou a arca, aqui, a mãe de Moisés fez um cesto de junco. Junco é uma planta aquática. Ela nasce dentro d'água, ou então em beira de rio. Ela não afunda, ela é como uma jangada. Você faz um cestinho, ou como coloca dentro, mas ela fica flutuando em cima d'água. Aí ela fez, mas mesmo assim, ela calafetou também, que nem nós calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no arraial à beira do rio, que fora da correnteza. Tem a faia que é da correnteza, mas depois assim ao lado, fica um lado não tem correnteza. No arraial à beira do rio. Aí o irmão do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó, o Egito, para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto que estava dentro, no carriçal, enviou a sua criada, a sua empregada, e tomou. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus, é menino dos israelitas. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, disse sua irmã, a filha de Faraó. A sua irmã o quê? Mas não é irmã de Faraó, é irmão, filho da mãe de Moisés, irmã de Moisés. Então disse sua irmã, a filha de... a irmã de Moisés falou para Faraó:
quer que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Depois eu vou explicar isso aqui. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e criou. Veja que coisa tremenda Deus faz. Então Deus orientou a mãe de Moisés para colocar o menino lá dentro das cestas de jugo. Mas mandou a filha dela, a irmã de Moisés, a Miriam, ficar de longe observando o que ia acontecer. Quando a filha de Faraó foi lá tomar banho, se banhar, e vivia chorando, mandou buscar, isso aí é dos hebreus. Tem que ser uma pessoa, também dos hebreus, para criar ele, que sabe os costumes dos hebreus para esse menino. Aí a irmã de Moisés estava lá: a senhora quer que eu vá chamar uma empregada? Vá. Aí só que ela foi para cá, mas chamou a própria mãe dela, disse: ó, mãe, ela chamou uma empregada. Aí eu estou chamando a senhora. Só que eu não coloquei ela era a mãe de Moisés. Olha, então você cria ele, eu vou pagar um salário. Agora vamos ver que coisa tem Deus faz. Aí ainda pagando um salário grande ainda. É porque eu trabalhando como babá, mas não era babá, era mãe. Ainda ganhando um grande salário para criar um menino. Veja como é que Deus faz com uma pessoa, tudo por meio da fé. Não vamos esquecer a palavra fé. Olha que coisa tremenda. Só que a mãe de Moisés criava eles assim, e falava com ele: ó, meu filho, eu estou aqui com você. Aquela moça lá que achou você, ela vai levar você lá para o palácio. Mas eu sou sua mãe, ela não é sua mãe. E nós temos promessa de Deus de tirar nós daqui, desse lugar. E é através de você. Através de você. Ficou criando Moisés. Vê que coisa, através da fé. Então, o salário que ela pagava para cuidar de Moisés, dava para a mãe de Moisés sustentar toda a família. Toda a família. Agora eu vou continuar. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, da qual usou ele, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, porque das águas o tirei. O nome das pessoas, meu, sempre tem um significado. Não sabia? Moisés, porque flutuando nas águas, boiando nas águas. Aí a filha de Faraó colocou o nome dele, Moisés, porque das águas foi tirando. Agora está escrito aqui, como nós já sabemos do assunto. Quando Moisés estudou, ele foi formado em toda a ciência do Egito. Ele estudou tudo, todas as melhores faculdades do Egito ele foi formado. E ele ia ser justamente o sucessor de Faraó, ser rei do Egito. Quando ele estava lá, um dia Moisés resolveu, e naquele tempo Faraó estava castigando, colocou os israelitas como escravos. Trabalho pesado, para fazer barro, tijolo para construir. E o carrasco, o marido que tomava conta dos trabalhadores, chicoteava o povo com chicote, que trabalhava pouco, não podia parar para descansar. Quando é um dia, Moisés resolveu sair do palácio e foi lá olhar os seus parentes trabalhando como escravos. Quando chegou lá, viu um Egito chicoteando um israelita. Aí Moisés se compadeceu, matou o Egito, enterrou na ilha. O marido não apareceu mais em casa. Após ele esperou, ele não chegou, procurando saber também. Porque você não viu ele aí? Não. Ele não passou por lá não, disse ó. Ele passou lá onde a gente estava, mas depois saiu e foi embora. Quando foi outro dia, Moisés resolveu ir lá de novo. Quando chegou lá, era dois crentes brigando com o outro. Era dois israelitas brigando com o outro. Você não pode, nós somos irmãos. Você está fazendo isso? Não pode fazer. Nós somos irmãos. Sabe por que o respondeu? Quem te mandou você vir aqui? O teu lugar não é aqui. O teu lugar é lá no palácio. Vai embora daqui. Você quer fazer de mim como fez com o carrasco lá? Eu vou denunciar de você, que você que mandou matar. Olha que situação, meu pai. Você faz um bem para a pessoa, depois o cara quer te pagar desse jeito. Aí Moisés foi obrigado a fugir lá do Egito. Correu, foi embora. Faraó procurou Moisés por toda parte do mundo para matá-lo e não achou. Não achou porque Deus tinha plano na vida de Moisés e não deixa achar mesmo. Quando Deus esconde, ninguém acha mesmo. Quando Deus esconde você, ninguém acha. Quando ele procura, mas não te acha. Aí Moisés saiu por lá para o deserto. Quando chegou lá, encontrou uma moça pastorando ovelha. O nome da moça chamava-se Rispa. Era filha de sacerdote. Esse sacerdote. Aí a pessoa que pastorava as ovelhas, ou quem pastora gado,
Mas de tarde, antes de dormir, leva o gado para beber água, para dormir com sede. Então, aí ela foi, quando chegou lá no meio do poço, que ia dar água para as ovelhas, tinha os pastores. Naquele tempo, a pessoa que era pobre, não podia pagar empregado para pastorar a ovelha, quem pastorava era as filhas. Então, o jeito, ele não tinha empregado, quem pastorava era a filha dele. Aí, como dá água às ovelhas, aí os outros pastores que pastoravam a ovelha, chegou lá, não deixou ela dar de beber, e deixou por último. Moisés olhou assim, viu uma pessoa, quando a pessoa é justa, nunca deve ver coisa errada. Moisés tinha escapado de uma, aí se arriscou para os homens. Vocês são homens, rapaz. O homem deve dar preferência para a mulher. Deixa ela dar beber as ovelhas dela, depois você dá de beber a sua, por favor. Aí o padre temeram, deixou ela dar de beber as ovelhas, ela deu, chegou coisa mais cedo. Aí o padre era Jetro. Por que o povo já chegou mais cedo hoje? Ele saiu o Egito lá, que é o Moisés, o Egito, brigou com o pastor, falou para ele dar preferência a nós, e mais vontade de ficou lá na beira do poço. Vou chamar ele para comer pão, quer dizer, comer alguma coisa aqui, tá lá, já era de tardezinha, e agora de noite, ela foi chamar. Aí quando chegou lá, Moisés foi lá, quando Moisés chegou lá, começaram a conversar, aí a gente fez, eu também sou descendente de Abraão, eu sou parente seu. Olha que coisa tremenda. Aí eu vou pegar, agora não fazia mais ela pastorar a ovelha. Eu vou ficar sendo pastorar as ovelhas e ela vai ficar em casa, cuidando das coisas em casa. Aí foi pastorar a ovelha. Quando é o dia que ele está lá no monte, pastorando a ovelha, ele viu uma moita de mata pegando fogo. Só que pegava fogo, mas se consumia. Pegava fogo, mas se consumia. Só que visão é essa? Chama a sarça ardente. Pega fogo, mas se consome. Eu vou olhar bem o que é essa visão. Aí se aproximou, quando se aproximou, Deus falou lá dentro: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Olha, era Deus que dá ordem. Olha o negócio se encontrando com Moisés. Veja o que é que a fé faz. A fé. Se Moisés, eu ouvi o gemido do meu povo, quando você matou o Egito, aí porque o faraó está castigando o povo com o maior castigo ainda. E o gemido, o clamor do povo subiu até a minha presença. Deus ouve quando você geme, quando você chora, Deus ouve. Chega à presença de Deus e Deus manda socorro para você. Agora, Moisés, eu vou te enviar para você tirar o povo lá do Egito. Pedir a faraó para depois. Mas quem? Eu, Senhor. O faraó me procurou por todo o povo do mundo para me matar. Eu vou lá fazer o que agora? Vai me matar. Você sabe, quem pastora a ovelha tem cajada. Usa o cajado. Aí Moisés estava com o cajado. Moisés, o que você tem na mão? Isso, o cajado. Joga esse cajado do chão aí. Aí Moisés pôs o cajado do chão. Quando colocou o cajado no chão, o cajado se transformou numa serpente. Aquela serpente mais venenosa que tem no deserto, que ela pica com a da morte. Não tem cura. Só que aí tem uma explicação, depois para você. Aí Moisés puxinha da cobra da serpente. Disse: vamos, Moisés, pega a serpente, pega a cobra, não foge dela não. Muitas vezes, meu irmão, você tem que partir para cima do mal. O meu genro está aqui, tem uma canequinha que ele toma café e tem o desenho de uma onça. Mas o outro está dizendo: seja firme e corajoso, não tema. Não tema. Então o que acontece? Moisés fugia, disse: não foge não. Pega. Agora, para pegar pelo meio, a cobra assim, faz como ir embora a pessoa. Pelo pescoço também, faz mesmo. Deus ensina a maneira mais fácil, pega ela pela cauda. E você sabe por quê? Quando você pega uma cobra pela cauda e roda ela assim, ó, eu estou aqui fazendo o gesto, e roda ela não consegue se virar para morder a pessoa, assim. Pega pela cauda e roda ela assim. Uma vez, um colega meu, da adolescente, depois de tomar banho no rio, depois que ela passou uma cobra por perto da gente. Ele era curado de cobra. Ele pegou a cobra pela cauda e rodou assim, rodou. Ela mandou, ele soltou e mandou ela foi embora. Pega pela cauda. Quando foi pegar, não era mais uma serpente, era um cajado. Não era mais uma serpente. Põe a mão no seio, Moisés. Aí Moisés fez assim, ó. Colocou a mão no seio. Tira, Moisés. Moisés tirou. Estava leproso, cheio de lepra. Não sabe, naquele tempo não existia cura para a lepra. Ficava leproso, morria. Ele disse: coloca de novo, Moisés. Moisés colocou, tira. Quando tirou, já não tinha mais com lepra. Deus estava mostrando para Moisés, estava dando a ele sinal, dom de milagre. Você está com medo de Faraó? Faraó na tua mão não vai ser mais uma serpente, você vai ser cajado. Então ele disse assim: eu não vou não, por causa que Faraó vai matar. Manda Arão, meu irmão está lá. Já para 40 anos que eu saí de lá, eu já não sei mais falar direito. Eu tenho dificuldade de falar. Uma vez o irmão leu isso aí e falou assim que Moisés era gago. Não era.
Moisés estava dando desculpa. Manda Arão, Arão está lá, Arão parabéns, você quer parabéns. Bom, negócio é com você, não é com Arão, não é com seu irmão, com você. Você vai, você fala para Arão e Arão para Faraó. Para Faraó. Se Faraó duvidar, aí você vai, aí você será como Deus, você será como Deus, e Arão será como profeta. Eu falo para você, você transmite o idioma para Faraó. Se Faraó duvidar, Moisés, você faz esse sinal que eu mostrei para você agora. A Moisés foi. Quando chegou lá, aí depois de contar com o Faraó. Olha que situação, de novo. Mas Deus estava no negócio. Quando ele está no negócio, ninguém pega. Faraó, Deus me mandou aqui para você permitir eu tirar o meu povo do Egito. Deus, isso quem é Deus para eu lhe ouvir? Esse Deus de você. Aí Moisés pegou o cajado, para provar para você, olha aqui, para provar. Pegou o cajado e jogou lá no chão. Quando jogou o cajado se transformou em serpente de novo. É só que Faraó chamou os mágicos, que são que faz mágica. Mágica é engano, é uma coisa que parece uma verdade, mas não é verdade. Aí o mágico disse, não, Faraó, isso aí não é Deus não, nós também fazemos isso. Pegou a vara dele, jogou no chão, e a vara dele se transformou em serpente também. Olha que situação, o que eu fico meditando. O diabo, muitas vezes, quer imitar as coisas dele para enganar o povo, para enganar o crente. Só que depois Deus desmascara, vai o capô mentirou passar vergonha. Aí aquele cajado de Moisés que foi de serpente, aquela serpente de Moisés, tragou a serpente, aquela vara tudinho, pegou e engoliu tudinho. Só aí, papai. Aí Deus disse, então, Faraó, já que o senhor deixou ir, Deus vai mandar praga aqui. A praga, uma praga que as águas se transformou em sangue. O povo ia pegar água lá no balde, era sangue. Ia buscar lá no rio, era sangue. Ninguém podia beber água, que era sangue. Aí falou, Moisés, você ora a Deus, pede a teu Deus, para tirar essa praga, que eu deixo o povo sair. Aí Moisés orou, que quando orou, a água se tornou potável. Quando se tornou potável, aí Faraó endureceu o coração. Não vai mais levar o povo, não. E a Bíblia diz, por Deus que endureceu o coração de Faraó, endureceu, que era para ele não deixar o povo ir. Aí Deus mandou praga de rã. Era rã por tudo quanto era canto dentro de casa. Você sabe que rã, ela é um sapo, é uma espécie de um sapo. Ela pula na pessoa, ela gruda, ela tem um adesivo na pata dela, que ela fica grudada na pessoa. E toda mulher tem medo de rã. Era rã dentro de casa, dentro na cozinha, na cama, em todo canto. Ninguém conseguia dormir por causa de tanta rã. Moisés, falou de Moisés, pede a Deus para tirar a praga da rã, que depois sair. Aí Deus mandou praga de piolho. Era piolho por tudo quanto era canto, era piolho tanto no nariz, por dentro da boca, piolho dos animais do campo. E piolho, irmão, ele fura também o crânio da pessoa e entra no crânio da pessoa. É porque tem remédio para matar piolho. Irmão Zé, ora depois tirar a praga do piolho e depois sair. Aí chamou o mágico, mas como foi fazer? Não conseguiu tirar a praga dele. Faraó, não pode pegar com a praga da piolho, não, porque isso aí é o dedo de Deus. Olha, não faz não, porque agora aí é Deus, isso aí é Deus, não tem que ter jeito não, muito bem. Então aí Deus mandou 10 pragas, a praga de rã, praga de piolho, praga de chuva de pedra, de granizo. Moisés para fora, ó, Deus vai mandar chuva de pedra. Não manda teus empregados sair para trabalhar não, que vai cair pedra pesada e vai matar gente. O que obedeceu, não pôde, escapou. Os que foram morreram de pedra, de Egito. Pedra de gafanhoto. Era gafanhoto que comeu todas as lavouras lá de tudo. Não tinha mais plantação para comer. Que o gafanhoto comeu tudo. Era praga de gafanhoto. Então, aí eu contava, aí ele mandou a praga da morte do primogênito. Primogênito é o filho mais velho da família, o que morreu primeiro. Deus mandou uma praga, mandou um anjo destruidor que matou todos os primogênitos do Egito. Só que para o povo de Israel, Deus falou para Moisés, manda matar um carneiro, conserva o carneiro, esse 60 de 14 dias, que ele não tenha defeito nenhum, desde a pata do pé até a cabeça, sem defeito nenhum. Depois você mata o carneiro, pega o sangue dele, coloca no batente da porta, porque à meia-noite eu vou mandar o anjo destruidor que vai matar o primogênito. E vai ser um clamor muito grande do Egito. Aí não vai ter mal como Faraó segurar você não. Então mataram aquele bezerro, sacrificaram ele, passou o sangue na porta. À meia-noite ele mandou o anjo. Na casa que estava o sangue, o anjo passou por cima.
não matou ninguém. Lá no Egito eles não sabiam, não passaram sangue de nada na porta dele, se passar também não valia. Aí, durante a noite, em cada casa morreu uma pessoa. Foi uma noite de pranto. Quando eles se acordaram de madrugada, em toda a casa tinha um defunto. Desde a casa de Faraó também, lá da família dele, até no caso que estava encarcerado, morreu gente. Aí o próprio povo do Egito falou assim: Faraó, não dá mais para ficar com esse povo aí não, Faraó. Quando ele pôr para agora, ir embora. Está morrendo gente, está começando a morrer gente. E ele, com medo dele morrer, aí ordenou Moisés sair. Aí Moisés disse: então é o seguinte, deixa eu sair com o povo, nós vamos lá para o deserto, vamos oferecer holocausto a Deus. Mas é holocausto coisa nenhuma, desculpa. Só que Moisés saiu, mas levou todo mundo. Levou o povo, mulher, criança, os animais, levou tudo. Quando ele foi embora, quando chegou na frente, não tinha mais para onde ir, era o mar vermelho. Não tinha mais passagem. Os israelitas aí que questionaram com Moisés, você tirou a gente lá para a gente morrer aqui? E Faraó foi atrás, o povo foi atrás para matar os israelitas. Para morrer aqui, mas não tema. O povo de Faraó que você viu, rapaz, você não vai ver mais. Aí Deus disse assim para Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, o teu cajado. Qual o cajado na mão? Aí Moisés estendeu a mão, aí ele mandou um vento impetuoso, o vento veio aquelas ondas cresceu tão grande, as ondas assim. Então, e o povo de Faraó, o exército, foi atrás, que era para pegar ele. Então, quando Moisés entrou no Mar Vermelho, aí os egípcios entraram também atrás, aproveitaram. Só que o anjo do Senhor emperrava a roda do carro do exército, e ele não conseguia puxar os soldados do exército. Eles olharam para cima e viram um olho. Ele vira um olho e disse assim: olha, o Deus dele pegou ele por ele, puxamos, vamos embora. Quando ele tentou sair, aí o mar revoltado veio ao encontro dele, e matou eles tudo afogado. Moisés passou de pé enxuto até chegar do outro lado do Mar Vermelho, pela fé você atravessa a dificuldade. Miriam, que era a irmã dele, e ela era profeta por aquilo. Aí começou a louvar assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, tudo pela fé. Aí a partir dali, Moisés foi embora para a terra prometida. Passou 40 anos de viagem. Durante aquela viagem, faltou água, não tinha água para beber. O povo questionou com Moisés: trouxesse vocês aqui, trouxesse nós aqui para morrer, nem água tem. É melhor que tivesse lá, tinha água para beber. Aí ele mostrou uma rocha para Moisés. Vamos, está vendo aquela rocha ali? Pega o povo, leva lá na frente da rocha, você fala para a rocha, que a rocha vai dar água para o povo. Aí Moisés foi, quando chegou lá, assim: vocês acham que faltou água, eu sou culpado? Eu sou culpado. É Deus que prova a gente. Deus prova a gente para ver a fé da gente. Deus não pode dar água, aqui. Deus mandou falar para essa pedra. Só que Moisés, já irado com o povo, em vez de Moisés falar para a rocha, ele bateu na rocha com o cajado. Olha o cajado de novo, olha o cajado de Moisés. Só que Moisés bateu irado, bateu 2 vezes. Aí a rocha, pum, explodiu, saiu água. Foi meio que estourar o cano da sabespa. Era água por todo canto. Aí o povo bebeu água, os animais do deserto beberam água, o popozé bebeu água também. Quando chegou mais na frente, faltou água de novo, não tinha água. Só que acharam água, uma água era amargosa. E o lugar, aquela água, chama-se Mara. A palavra Mara é amargo. Tem pessoa que não sabe e coloca o nome do filho de Amaro ou Amara. Bem, coloca por não saber. É amargura. Foram beber, mas não conseguiram beber, que era amargo. Questionaram com Moisés de novo. E aí, Moisés, nem água nós temos agora? Aí Moisés orou, o Senhor Deus mostrou a ele uma árvore. Moisés, olha aqui corta aquela árvore, coloca dentro d'água, a água vai ficar potável. Moisés cortou, colocou, a água voltou ao normal. Voltou potável de novo. Glória a Deus. Depois, não tinha comida para comer. Acabou essa comida. Aí, Moisés, nós não temos nem comida para comer aqui, vamos morrer de fome. É melhor que nós estivéssemos no Egito. Nós estávamos escravos, mas tinha carne para comer. Tinha peixe, pepino, cebola, selvagem lá da mata, precisava comprar. Era de graça, para comer. A falta de comida mesmo. São as provas que Deus deixa a gente passar para ver a nossa fé. A Moisés orou, Senhor, Moisés, fala para ele que eu vou dar carne para ele comer. Não é só um dia, nem 2, nem 3, um mês inteiro, um mês. Moisés, mas Senhor,
Eu vou falar isso para o povo, mas que se pegue o peixe do mar todo para o povo comer. Não dá para eu comer? Moisés, por exemplo, a minha mão encurtou, que eu não posso fazer, porque para Deus não tem nada impossível. Quando ele fala, deu prova. Aqui ele fala, deu prova. Então fala para ele que amanhã, ou amanhecer do dia, eu vou mandar o carne para ele. Aí quando for no outro dia, Deus mandou uma nuvem de codorniz. Codorniz que nós chamamos codorna. E aquilo ali é gostoso, tem gosto de peru. Aí caiu, aí era aquela nuvem, ele vinha cansado do vento, foi o vento que levou ele aquela nuvem, vinha cansado, e pousou lá, justamente, no arraial do israelita. Olha aí a carne que ele mandou para você, pega e vai comer. Só que não foi todo que duvidou, mano. Tem uma parte que não duvidou mais, porque já serviu, por exemplo, que tinha passado para trás, ali não duvidaram mais. Aí pegaram e comeram. Quando eu estava comendo, se engasgou com a carne saiu pelo nariz, ele morreu sufocado. Veio também uma praga de serpente, que é onde tem assim passarinho, tinha uma serpente para comer o passarinho. A serpente subia na pessoa, naquele duvidado, e mordia na garganta dele, assim, na garganta. Então, e Moisés continuou a jornada dele. E caminhou na jornada dele 40 dias, 40 noites, até chegar na terra prometida, que nós vemos hoje aí, ó. A terra prometida é Jerusalém, que ele prometeu a Abraão, uma terra prometida. Vamos agora de Abraão um pouco. Abraão, pela fé de Abraão foi aprovado, deu prova, gente. Então, Abraão já com 90 anos, com 100 de idade, ele prometeu que dá um filho para ele, deu. Sara estava com 90, mas ele não duvidou da promessa de Deus. Não duvida não que Deus cumpre. Até chegou o tempo que Abraão gerou um filho, Isaac, o herdeiro da promessa. Está de Gênesis capítulo 22. Não tenho que citar onde é que está escrito. Gênesis capítulo 22. Aí Deus pediu a Abraão o filho dele em sacrifício. Está escrito assim, Deus prova a Abraão. Vou dar uma olhada aqui. Olha aqui. A gente fala, mas tem que provar onde é que está escrito. Senão não tem, não dá para confiar muito. No Novo Testamento, se alguém falar, fale conforme está escrito, para que ele fique glorificado. Se não tiver escrito, Deus não tem glorificado. Deus prova a Abraão. Depois dessas coisas, pois Deus aprova. Pois Deus, Abraão aprova. E ele disse, Abraão, este lhe disse, respondeu, eis-me aqui, Senhor. E acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem ama, vai até a terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus empregados e Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Rachou a lenha, que é para levar o jumento, porque ele andou aí muito tempo. Aconteceu ao terceiro dia, andaram 3 dias, terceiro dia, Abraão levantou os olhos ao longe assim, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse a os empregados, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz, Abraão já estava um rapaz, iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de você. Tomou Abraão a lenha, porque o empregado ficou embaixo. Mas a lenha, parece que a lenha, não sei se Abraão foi que levou a lenha, ou Isaac. Abraão deve ter levado, ele deve colocado a lenha, então, levou a lenha. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava na mão o fogo. Abraão levou o fogo e o cutelo que era para matar. Assim caminharam os dois juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele depois a lenha, amarrou. Olha que surpresa para Isaac.
Olha que surpresa para Isaac. Abraão não parou, aqui tem duas qualidades. Abraão não parou para Sara, a mulher dele, que ia sacrificar Isaac. Sara está sabendo. Ele falou para ela que ele ia oferecer um holocausto a Deus. Porque se eu tivesse falado que ia oferecer, Sara não ia deixar levar. Ainda ia impedir Abraão de receber a bênção de Deus. Tem coisa, irmão, que você não deve revelar tudo. Senão alguém vai atrapalhar. Também não falou para Isaac que era Isaac que ia ser morto lá. Não falou para ele. Senão, irmão, que tristeza para Isaac. Ele ia caminhar 3 dias, sabendo que ia morrer, para ele ia matar. Olha aí, irmão, deixa o caso com Deus, que Deus depois resolve tudo. Deus não vai deixar você e nem os outros também decepcionados. Chegando ao lugar, Gênesis capítulo 22, versículo 9. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão o altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Estendeu a mão, tomou o cutelo para imolar, para degolar o filho. Mas do céu, 22 de Gênesis 11, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, levantou para frente assim, erguido os olhos, viu atrás dele um carneiro preso pelo chifre entre uns arbustos, numa torceira de mato. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Após Abraão, e pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, o Senhor proverá. Daí a dizer-se, pôs o nome: até aqui o Senhor, até o dia de hoje, o nome daquele monte: o Senhor proverá. Então do céu bradou pela segunda vez do Senhor: Abraão, jurei por mim mesmo. Quando Deus faz as coisas, ele garante com juramento. Olha, e aqui tem o significado. A Bíblia diz que quando a pessoa tem uma coisa para uma pessoa que é uma coisa grande, e para ninguém duvidar, ele jura por alguém que é maior, que é poderoso. Mas como Deus não tem nem ninguém mais poderoso do que ele jurou por ele mesmo: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, por quanto fizeste isso e não me negaste teu único filho. Deus que de veras te abençoarei. Olha agora a bênção. Depois da provação vem a bênção: certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus céus, que ficou lá no pé do monte, e juntos foram para descer. Então está aqui, irmão, a fé, pela fé. Tem um hino, vamos cantar agora o hino da fé? Você sabe, Marquinhos? Eu não sei não, pastor. Qual que é o hino? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir ao Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém? Vamos seguir até receber a coroa. A coroa da fé é a salvação, a vida eterna. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, Marquinhos. Deus abençoe, viu? Deus sua paciência. Amém, Marcos. Deus abençoe, irmão. Até a prova, se Deus quiser. Se Deus quiser. Ô, meu irmão, eu estou com 87 anos de idade. E isso tudo é pela fé, meu. Veja a memória que Deus tem me concedido. A memória da Bíblia Sagrada, capítulo, versículo, o assunto todo. 87 anos. Eu fiz no dia 6 de agosto desse ano. E tenho promessa de Deus de vir a 4ª geração. Eu creio que é pela fé.
E eu estou esperando. Deus abençoe. Até a próxima.